Olha, gente, parte do União Brasil, aqui de São Paulo, já indicou ao prefeito Ricardo Nunes que a pré-candidatura do deputado federal Kim Kataguiri à prefeitura da capital paulista no ano que vem não vai se confirmar. Segundo o jornal Estado de São Paulo, o grupo teria afirmado que deixará o parlamentar aproveitar o movimento para se cacifar politicamente, mas que na hora da conversa séria não vai dar legenda para ele concorrer de fato. A intenção do União Brasil é manter os cargos na prefeitura e pleitear também a vice de Ricardo Nunes, que vai tentar a reeleição. Ô Zé, já era algo esperado isso aí em Brasília? O União Brasil está num processo de se cacifar, né? De tentar se fortalecer e passa por uma disputa interna muito importante. União Brasil vai provavelmente trocar de comando em fevereiro. ACM Neto, ex-prefeito de Salvador, decidiu apoiar o vice-presidente, o Rueda, né, Antônio Rueda, contra Luciano Bivar, que é o presidente. Isso tudo aí é a briga pela chave do cofre, E é uma demonstração de que o Rueda já tem um controle bom aí de São Paulo e deve definir. Eu, particularmente, acho um absurdo que um partido como União Brasil, que muita gente chama de Desunião Brasil, né, não lance candidato. Eu colocaria na lei eleitoral que todo partido político tem que lançar candidato. É o óbvio, né? Para que existe o partido? Na tentativa de chegar ao poder. E como se chega ao poder? Lançando candidato. O segundo turno foi elaborado exatamente para tirar essas divergências e fazer a sintonia fina. Então todos lançariam um candidato, né? Tem a possibilidade de coligação e no segundo turno se faria as coligações possíveis. E, na verdade, o que se fala é isso mesmo, que o União Brasil vai apoiar, não vai apoiar o Kim Kataguiri, não, e deve apoiar o prefeito Ricardo Nunes. Agora, essa vice do Ricardo Nunes está mais para o Bolsonaro, né, Alangani? Ah, sim, está mais para Bolsonaro. Aliás, eu conversei esses dias com um dos caciques do PL e há um entendimento do Centrão, do próprio PL, de que é muito importante evitar uma vitória de Guilherme Boulos, que seria trágico para o país, segundo a opinião dele. Então, nesse sentido, há toda uma aliança em cima de Ricardo Nunes, justamente para não dividir os votos, concentrar os votos em cima de Ricardo Nunes, impedindo uma vitória de Guilherme Boulos. Quer dizer, a estratégia do voto útil. Até antecipo aqui que parece que o PL fechou questão, não vai deixar o Ricardo Salles sair e ter uma candidatura própria para outro partido, porque isso dividiria os votos e tiraria votos do Ricardo Nunes. É claro, ele é bastante identificado com o Bolsonaro, mesmo que o Bolsonaro apoie Ricardo Nunes, muita gente votaria no Ricardo Salles por conta dessa identificação orgânica e natural com ele, né? De Ricardo Salles com o Bolsonaro. Então, já é uma sinalização também de que, olha, Ricardo Salles não sai justamente para obrigar todo mundo a votar onde? Em Ricardo Nunes. Agora a União também impedindo o mesmo movimento do Kim Kataguiri. Então há esse entendimento, né, do Centrão, e aí voltando àquele PL mais de centro lá do passado, não agora de oposição, mas de concentrar esforços no anti-Boulos, né? E aí o atual prefeito de São Paulo, ele vai fazendo a velha política, com a máquina, com alianças, com uma coligação bastante ampla, com capilaridade, e se ele continuar nessa toada, provavelmente é o favorito mesmo. Agora, Mota, nessa linha aí de retirada de candidaturas, você acha que a candidatura da Tabata corre risco? Eu acho que essa candidatura não corre nenhum risco, principalmente o risco de ganhar. Me parece parte daquela estratégia, né? Muita gente entra numa eleição sabendo que não tem nenhuma chance de ganhar, mas com um plano de se beneficiar do espaço na mídia, de repente até participar de debate. É um recurso legítimo do sistema democrático, não há nada de errado nisso, né? Mas uma candidatura como essa sempre corre o risco de ser usada como moeda para alguma finalidade, né? Essa disputa eleitoral em São Paulo
na minha opinião, está longe de ser definida e eu espero que os políticos que estão tomando essas decisões não esqueçam daquele fator mais importante, que é o eleitor. Não adianta vir com planos sensacionais que não correspondem à expectativa de quem vai votar. Agora, Zé, eu fiz essa pergunta para o Mota porque tem uma ofensiva aí de alguns, inclusive integrantes do governo, em relação a essa candidatura da Tabata aqui em São Paulo. Ela consegue se sustentar? Olha, eu acho difícil, porque diante dessa estratégia, exatamente do grupo mais liberal, né, do grupo mais à direita, de evitar a divisão de votos, isso está funilando e antecipando o segundo turno para São Paulo, né? Definindo ali que o Ricardo Nunes vai enfrentar o Boulos já no primeiro turno. É uma tentativa de afunilamento. Eu sou contra esse tipo de agrupamento. Eu acho que os partidos políticos, eles têm que se oxigenar, têm que lançar candidatos e o segundo turno é que define essa articulação política de apoio, essa linha de apoio e assim por diante. Nós estamos diante de uma eleição muito importante. Eu diria até importantíssima. É desta eleição que os políticos vão entender o que vai acontecer em 2026. Porque se você estiver num partido que não emplaca, terá dificuldade na eleição. Será uma eleição diferente, a previsão é de que acabe esses puxadores de votos, tipo o Tiririca e outros, né? Porque os políticos perderão espaço e mandato para esses que têm muito voto. Porque está diferente sem a coligação. Então, essas eleições agora, os políticos vão olhar, vão entender a estrutura e abrangência de cada partido político, e aí 2026 é que haverá a definição. Então, esta é a estratégia. Não se iludam, não. Aqui, Brasília, os partidos estão olhando com lupa as cidades com mais de 100 mil habitantes, todas elas. E ali definindo, alinhando as coligações. Ouvi do presidente do PP, Ciro Nogueira, de que onde houver qualquer coligação do PP com o PT, ele corta as verbas. E o presidente do partido é que tem o poder de mandar verbas, né? Então haverá um controle muito grande para a definição do tamanho do partido político para 2026. Agora, Alan Gani, informação que a gente viu circular na imprensa entre ontem e hoje é de que o presidente Lula ligou para Marta Suplicy na última sexta-feira para desejar um grande 2024. Pois é, parece que é a vontade dele de ter novamente Marta Suplicy concorrendo a vice, e eu acho que isso mostra a perda de controle do PT aqui na capital. Quer dizer, não tem nenhum nome forte, o PT não conseguiu emplacar ninguém de peso competitivo para concorrer às eleições aqui, teve que se contentar com Guilherme Boulos, e aí a alternativa que sobrou foi esse namoro com uma ex-petista, Marta Suplicy, hoje no MDB, numa tentativa de fazer com que ela ou volte ao partido ou tenha uma conexão maior com o partido. Mas isso é um resultado do enfraquecimento do PT aqui na capital, né? Não só aqui na capital, mas também em várias prefeituras. O PT, ele perdeu no seu quadro nomes bastante importantes, bastante competitivos, e hoje ele sobrevive muito ainda na figura do presidente Lula. Agora, Mota, então o que temos de concreto para a eleição no ano que vem é Bolsonaro apoiando Nunes e Lula apoiando Boulos. A gente pode dizer que haverá uma reedição do que foi 2022 aqui em São Paulo? Eu não acredito, porque eu acho que o Boulos não é o representante completo do voto conservador liberal, né? Pode ser que esse cenário mude, tudo é possível. Como eu disse, ainda tem bastante tempo até a eleição, mas eu acho que a definição desse cenário depende das decisões e do comportamento de duas pessoas que são chave nesse processo. Uma é o próprio Ricardo Nunes. O que ele vai dizer, como é que ele vai se comportar a partir de agora, o discurso dele vai mudar, ele vai se posicionar mais claramente,
dentro do que o eleitorado de direita de São Paulo espera. E a outra pessoa que vai ter um papel fundamental nisso tudo é Ricardo Salles. Agora, em que sentido você fala esse papel de apoio mesmo, né? De participação na campanha? Vamos ver se o Ricardo vai estar de acordo com a decisão que foi tomada pelo PL, se ele vai continuar no PL, se ele vai sair do PL, se ele vai sair do PL e tentar uma candidatura por outro partido. Eu acho que se ele tomar essa última decisão, escolher essa última opção, ele pode afetar de uma forma imprevisível essa eleição, né? Outras eleições virão, então eu acho que o Ricardo tem uma série o Ricardo Salles, né? Ele tem uma série de oportunidades de alternativas. Política é isso mesmo, você estava planejando uma coisa, acontece outra, aquela porta se fechou, outras se abrem, né? Então, eu acho que da decisão do Ricardo Salles, a decisão que ele vai tomar vai afetar as chances do Ricardo Nunes de ser eleito ano que vem. O Zé, tem te surpreendido essa atuação do presidente Lula? Tá maior do que você imaginou, não tá? Tá, e haverá uma participação maior. O grupo político do presidente Lula decidiu que ele vai ter uma participação maior nas prefeituras das capitais e definir a participação dos candidatos e assim por diante. O PT, ele não tem nenhum candidato de capital que está favorito, né? Então vai trabalhar muito com coligações. Eu queria dizer o seguinte, e muita gente está dizendo, o grupo liberal não tem um substituto para o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas a esquerda também não, está muito centrada em Lula, né? Tirando Lula não fica ninguém para centralizar ali todas as ações e votos que o Lula conseguiu no grupo de esquerda. Então é um momento político muito importante de definição de novas lideranças que vão aparecer e vão acontecer. Eu queria dizer o seguinte, no PL há uma divisão clara do grupo ali tradicional do PL e o grupo que veio com o ex-presidente Jair Bolsonaro. E há uma tentativa de direção do partido de fazer os grupos conviverem e não se separarem, inclusive Ricardo Salles. Então o trabalho é esse. Valdemar Costa Neto até ofereceu num determinado momento uma carta, um salvo-conduto, porque sair do partido perde o mandato. E isso aconteceu. Paulinho da Força, e nós demos aqui bem em primeira mão, Paulinho da Força voltou exatamente por uma infidelidade. O deputado saiu do partido para se candidatar e perdeu o mandato, né? Então, o PL deu a carta de liberação para ele, mas mesmo assim a ideia é que ele não saia, Ricardo Salles. E o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro continue no PL. É um grupo distinto e todo partido tem os seus grupos, né? Então, o PL, o PT, o PP e o PSD estão fortemente ali em estratégias regionais exatamente para alavancar a candidatura em 2026 e com base nas eleições do ano que vem. Ô Zé, mas com a tua experiência na cobertura aí das eleições políticas, a Marta Suplicy vai dizer o que se ela aceitar esse cargo de vice-prefeita do Boulos? Porque hoje ela é secretária do Ricardo Nunes. Como é que é essa equação? Só para entender esse duplo twist carpado. Pois pelo que eu pude ver aqui, é que a Marta Suplicy, ela tem uma aceitação boa em certos lugares de São Paulo, da cidade de São Paulo, e ela poderia ajudar muito o Boulos, principalmente fazer essa transição aí, que o Mota fala de centro, que é esse grupo que dá a vitória. A esquerda não tem como eleger ninguém, e a direita também não. É preciso esse grupo de centro, né? E a Marta faria esta ligação. Daí a importância dela. E, ao mesmo tempo, ela é uma ex-petista, né? E não seria tão estranho assim como já alguns casamentos de cachorro com cobra, que é como chamam aqui na política, quando se coloca um vice muito diferente do candidato, né? Do principal. Então, é essa a ideia, o perfil. E quando nada, tirar um pouco do ódio dela, já que ela está sendo assediada e tal, tirar um pouco do ódio dela do PT. Mas a coerência política aí é de que ela não volte para o PT, né? Ela saiu atirando,
saiu fazendo críticas. Então não tem nada a ver voltar agora. Porque hoje ela está como secretária, Langani. Exatamente. Ela participa da administração. Olha, no meu entendimento, ela sair, e hoje ela está como secretária. Para entender o discurso. Para ser vice numa eleição que é muito difícil, por enquanto, o Guilherme Boulos ganhar, devido à rejeição que se tem a Guilherme Boulos. É claro que ela, como vice, figura mais popular, poderia aumentar as chances de uma vitória. Mas eu acho que seria muito ruim para ela, seria uma decisão muito ruim, talvez só perdendo para a decisão de Sérgio Moro abandonar a magistratura para ser ministro da Justiça. Eu vejo que ela está confortável onde ela está, como secretária, num governo que provavelmente vai ganhar as eleições, então ela está trocando aí o certo pelo duvidoso. Além do que, como o Zé colocou, ela vai ter muita resistência dentro do PT, porque alas dentro do PT a veem como uma traidora. Ela saiu atirando, ela saiu fazendo críticas à corrupção. Muito embora ela tenha, me parece, um bom relacionamento com o presidente Lula, mas ela não tem um bom relacionamento com várias partes dentro do PT. Né? Mota, será que isso também não é um movimento para tentar se valorizar dentro da chapa do Ricardo Nunes? Pode ser, Paulo. Tanta coisa que está acontecendo, né? Tanta coisa que provavelmente está acontecendo, da qual a gente não tem ciência. Eu escuto falar coisas boas da passagem de Marta Suplicy, né, pela administração de São Paulo. Me dizem que ela fez coisas boas. Então, provavelmente estão contando com essa memória no jogo eleitoral. Eu continuo achando um esforço muito grande caracterizar um político que foi radical a vida inteira e que só chegou onde ele chegou porque era radical. Nunca hesitou em se apresentar como radical. Eu continuo achando um esforço muito grande agora reempacotar esse político como sendo um moderado, de centro, fofo, paz e amor. Mas a gente já viu tanta coisa incrível no Brasil nos últimos anos, né? Que nada mais me espanta. Eu só desejaria que São Paulo não caísse nessa armadilha, porque isso pode ter um impacto muito grande, não só para São Paulo, sim, mas para o país inteiro. Agora, Zé, os grandes partidos aí, como por exemplo o PT, estão diminuindo as suas candidaturas nas capitais brasileiras, né? Algo em torno aí de 13 candidatos serão lançados pelo PT no ano que vem. Isso é uma diminuição de tamanho, não é não? Sim, tá diminuindo e está cedendo muito. E a história do PT é exatamente uma estratégia diferente, que era de lançar candidatura. O PT lançava a candidatura, e eu acho correto lançava em todas as cidades com mais de 100 mil habitantes. E não aceitava serviço de ninguém. E aí, exatamente em nome dessa candidatura, crescia. Recentemente, eu conversando com um senador sobre exatamente a estratégia de lançar ou não candidatura. E ele me dizia, e eu acabei convencido disso, de que uma candidatura, ela só traz pontos positivos. E aí conversamos sobre Simone Tebet, né? Que lutou no MDB, lançou a candidatura, segurou a onda do MDB, né? Com a candidata, e se ela não lançasse a candidatura dela, ela não seria reeleita senadora, nada, e ninguém conheceria, né? E a origem de Simone Tebet foi lançar a candidatura à presidência do Senado contra Renan Calheiros, que deu Davi Alcolumbre. Se ela não tivesse lançado a candidatura lá contra Renan Calheiros, ninguém nem saberia quem era Simone Tebet. E lá ela alavancou, lançou a candidatura à presidência e hoje é ministra, né? É ministra do governo Lula. E olha, o futuro pode ser que ela tem um posicionamento nacional. Estou insistindo no nome dela porque é uma demonstração de que se não houvesse o lançamento da candidatura dela lá atrás, ninguém nem saberia quem era Simone Tebet. Ela não seria nem secretária de Estado. Então, eu acho que uma candidatura reforça o partido. E a história do PT foi baseada em lançar candidatura. E agora está recuando porque está vendo a rejeição chegando, né? Então, essa é a história real. Volto a dizer que todo partido deveria lançar candidato no primeiro turno, mas a lei não existe.